A mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Assim nós o lemos na carta de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Com estas palavras eu saúdo e acolho também a cada um de vocês nesta sexta-feira da Paixão, dia em que nós rememoramos a crucificação e a morte de Jesus na cruz. É sobre esta cruz, sobre a sua crucificação, que queremos refletir nesta sexta-feira da Paixão. Também queremos refletir sobre nossas vidas e fazer isto à luz do Evangelho, na certeza de que a nossa vida, os nossos sofrimentos, também são vistos e considerados por Cristo. Celebremos então em nome e na presença de nosso Deus. Amém. Convido para cantarmos o nosso hinário, o hino de número 412, Foi no Calvário. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. O apóstolo Paulo nos diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando às pessoas, aos seres humanos, as suas transgressões, e assim nos confiou a palavra da reconciliação. Em nome e na presença de nosso Deus, nós queremos orar, confessando os nossos pecados. Oremos. Senhor, reconhecemos que o que sofreste também é nossa culpa. Também nós te traímos frequentemente, muitas vezes te negamos, muitas vezes te abandonamos e frequentemente nos afastamos de ti.
Há outros momentos em que duvidamos de Ti e cada dia nós fazemos tudo isto de novo. Senhor, foi por nós que morreste na cruz. Senhor, em nosso dia a dia encontramos muitas cruzes. Nem sempre refletimos sobre elas quando as enxergamos. Nós até mesmo as transformamos em adornos, em enfeites, e com facilidade esquecemos que a cruz é o sinal do Teu amor, que não suporta que nos percamos em culpa e sob a Tua ira. Senhor, abre nossos corações para ouvir a palavra da cruz e que aguardemos. Ajuda para que ela não se nos torne em loucura e escândalo. Faze-nos reconhecer que a cruz de Cristo é a nossa salvação e a promessa desta Tua fidelidade. Perdoa-nos e concede-nos a força para combater o mal em nós e em nosso mundo. Por Cristo Jesus te pedimos, Senhor, tem compaixão. Amém. Pela misericórdia de Deus, Jesus Cristo nos foi dado para morrer por nós e por méritos do próprio Cristo, Deus nos perdoa os nossos pecados. E aos que estão verdadeiramente arrependidos, eu declaro, os seus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos a continuação louvar o nosso Deus e por isso cantamos do hino 405, agradecemos-te, Senhor. Agradecemos-te, Jesus, por nosso peixe amarga cruz, teu sangue foi derramar, somente para nos amar. Nós te rogamos, homem Deus, que pelos sofrimentos teus nos queiras sempre consolar, na morte eterna nos salvar. Ó, fazei-nos em ti confiar, jamais nos has de abandonar. Dá-nos certeza, ó Jesus, tu nos salvaste pela cruz. Oremos. Senhor, nós estamos aqui reunidos em oração diante da Tua cruz, que é o sinal da Tua compaixão conosco. Agradecemos-te porque isto é válido ainda hoje. Tu prometeste ajuda e salvação, por isso te invocamos. Queiras, pois, cumprir em nós as Tuas promessas e conceder-nos a Tua graça. Amém. Nós queremos ouvir a leitura do Evangelho prevista para o dia de hoje, sexta-feira, o dia da crucificação, a narrativa que fala da crucificação de Jesus, conforme o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 27, os versículos 33 ao 50. Depois chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Mas depois de provar, ele não quis. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com os dados para verem qual seria a parte de cada um. Depois disso sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele
balançavam a cabeça e o insultavam assim: ele disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias. Então, se é mesmo o Filho de Deus, que desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os professores da lei e os líderes judeus também caçoavam, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele não é o rei de Israel? Se descer agora, mesmo da cruz, nós acreditaremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Portanto, vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. Até os ladrões que foram crucificados com ele também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Estas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja em vinho barato, pôs na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outra vez um grito forte e morreu. Cantemos a continuação, preparando-nos para o momento também da mensagem, o hino 408, as estrofes 1 e 2, um desejo ardente. Um desejo ardente em mim existe, um anseio sem igual. Ó Jesus, com teu poder me assiste, quando me tentar o mal, e seguir eu passo os teus caminhos. Ó Jesus, Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje, sexta-feira santa, nós estamos recordando a crucificação e a morte de Jesus. A cruz é o que mais forte nos fala nesse dia. Ela é a imagem do dia. Com cruzes, nós nos confrontamos também no nosso dia a dia. Nós as vemos nas estradas, nos cemitérios, até mesmo as usamos como enfeite, como um ornamento. Aqui em nossa igreja temos cruz, em nossas igrejas há cruzes, também nas repartições públicas. Essas cruzes todas querem apontar para a crucificação de Jesus, querem apontar para o próprio Cristo. O Evangelho previsto para o dia de hoje, que acabamos de ouvir, nos traz o relato da crucificação de Jesus e ficamos impactados com a cena. Jesus é crucificado fora da cidade.
Lembramos que a crucificação era o que existia de mais cruel, era a mais cruel forma de execução conhecida na antiguidade. Parece que foram os persas que a inventaram e por meio dos cartaginenses ela chegou até os romanos. E os romanos aplicavam a crucificação aos criminosos de alta periculosidade, aos escravos fugidos e recapturados e também aos insurretos que ameaçavam a segurança do poder público. Na crucificação de Jesus, temos diferentes momentos, também diferentes personagens que ali passam e atuam. Em primeiro lugar, o Evangelho nos fala dos soldados que estão ali atuando. São eles que conduzem Jesus, oferecem o vinho para Jesus com fel para ele tomar. São eles que crucificam a Jesus e parece que se sentem seguros no que estão fazendo. Primeiro o maltratam, depois o crucificam e logo depois repartem entre si as suas vestes. Tiram tudo de Jesus, ele fica sem nada. E ainda ficam ali guardando a Jesus para impedir qualquer intervenção de outras pessoas para tirá-lo da cruz. Sabemos que a morte na cruz, ela acontecia de forma muito lenta, sendo que poderia acontecer até mesmo no dia seguinte à crucificação. Normalmente, se o crucificado não tivesse morrido até o final do dia, os guardas quebravam os ossos de suas pernas e assim apressavam a sua morte como garantia contra qualquer libertação do crucificado. Quando a gente medita sobre esta cena, a gente se pergunta: por que tanta crueldade? E a gente se pergunta, será que nos dias atuais é diferente? A gente sabe que estas pessoas ainda hoje existem. É gente que se sente superior, pessoas que se acham no máximo. Eles se sentem, na verdade, como se fossem Deus. Lutam contra Cristo, seus ensinamentos. E nós cristãos muitas vezes nos sentimos pequenos diante deles, pequenos diante da força que eles têm. Eles zombam da nossa cara, nos questionando sobre o mal no mundo, por exemplo, sobre a pandemia que também aí está. Mas apesar de tudo isso, nós estamos aqui em 2020, alimentando a nossa fé, alimentando a nossa esperança neste crucificado. A sua cruz continua no meio de nós para nos lembrar daquilo que Ele fez por cada um de nós. O Evangelho nos lembra que também sobre a cabeça de Jesus está escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Esta é a acusação. Parece um misto de ironia de Pilatos contra os judeus que não tinham um rei, e no fundo é um fundo de verdade da parte de Pilatos. Apesar desses indícios da inocência de Jesus que Pilatos reconhece, o fato de tê-lo condenado à morte é um indicativo claro de que Roma não tolera quem não se submete ao seu poder absoluto. Vemos a continuação no Evangelho e que nos fala ali de que Jesus é crucificado entre dois malfeitores, dois ladrões, dizem também outra versão. Temos aqui, na verdade, o cúmulo do escárnio contra Jesus. Como se não bastasse a humilhação, o tratamento desumano já sofridos antes da crucificação, aqui temos sinalizado que Jesus, além de ser também malfeitor, ele é o maior deles. E Jesus se identifica com eles, compartilha com eles o seu destino. Mas no versículo 44 ouvimos que eles fazem a mesma zombaria das pessoas que ali vão passando, debocham de Cristo,
debocham do mundo, mesmo à porta da morte, eles estão dando risada, parecem orgulhosos. Eles não se importam que tenham cometido crimes, causado mal para as pessoas. E não importa que Jesus, que está ali com eles, tenha passado a vida toda ensinando e vivendo o amor. Agora estava recebendo o mesmo castigo dos malfeitores e por isso zombam dele. Queridos irmãos, queridas irmãs, também hoje não é diferente. Conhecemos estas pessoas que não dão a mínima para a vida humana. Para eles a vida não vale nada. Eles dizem: um dia todo mundo vai morrer. E de preferência aqueles, segundo os critérios deles, que valem menos. Esses já deveriam até morrer primeiro. Nos dias de hoje, seriam os adoradores do Deus mercado. São pessoas que vivem para elas mesmas e não se importam com as demais. Elas não veem em Cristo Deus conosco, aquele que veio para estar ao seu lado. O texto do Evangelho também nos lembra e nos fala de pessoas que iam passando. Fala dos sacerdotes, dos escribas, dos anciãos, e todos zombam de Jesus. Ou seja, nem mesmo os religiosos escapam. Também eles se acham os donos da verdade. Consideram que Cristo já está eliminado. E eles ridicularizam aquilo que Jesus ensinou. E dizem: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Para eles, Jesus é um fracassado. Por isso dizem: desça da cruz e aí creremos nele. Sim, a zombaria é generalizada. Isso nós também conhecemos nos dias de hoje. São aqueles que se acham os bons, os donos da verdade. Dizem que fazem a vontade de Deus por força própria, buscam fazer o bem e creem de fato que estão fazendo. Por isso, não toleram a crítica de Jesus com a sua mensagem do amor radical, levado até as suas últimas consequências. Não querem que a falsidade do seu coração, a sua hipocrisia sejam revelados. Querem se ver livres desse Jesus, por isso festejam a impotência de Jesus na cruz. Agora podem continuar se achando os bons e esconder a sua maldade atrás das suas boas obras. A gente se pergunta: quem sabe não estamos também nós neste mesmo grupo? Sim, queridos irmãos, queridas irmãs, aquilo que Jesus ensinou continua valendo para os nossos dias de hoje. Isso continua sendo pregado. Ainda hoje temos a cruz de Cristo diante de nós, como a vemos aqui colocado. Depois de mais de 2000 anos, as palavras de Jesus ainda hoje confrontam a mim, a você, a todos nós, com a vontade de Deus, e estas palavras nos convidam a viver também a partir da palavra de Deus. A pergunta é: o que representa a morte de Jesus para cada um de nós? É o fim da luta? É o fim da esperança? É o fim do ideal? É o fim de tudo? Também nós ficamos chocados com esta crucificação. A gente tem dificuldade de entender tudo o que aí acontece. O texto de fato é desnorteador. Ele frustra as nossas expectativas. Domingo passado ainda lembrávamos que Jesus tinha entrado em Jerusalém, estava sendo aplaudido como rei, mantos e palmas foram colocados para Jesus passar. As pessoas gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Expectativas foram frustradas. Até para Jesus a sexta-feira se transforma na mais dura tentação, quando ele grita: Deus meu, por que me abandonaste?
O evangelista Mateus, ele não coloca a crucificação como algo óbvio e que o final é feliz. O final feliz já é apenas uma questão de poucos dias. Não, não é assim que ele coloca a questão. Também nós nos perguntamos, à semelhança de Jesus nos dias de hoje: Deus meu, por quê? Mas nós olhamos para esta cruz de Cristo e o fazemos a partir da Páscoa. É por isso, e por isso nós sabemos que essa cruz, o que ela significa para nós? Por causa do amor de Cristo, ela é nossa libertação. Afirmamos: Cristo é nossa vida. Esse é o segredo, essa é a força dessa cruz. Nela, Cristo realiza a salvação e assume todas as consequências. Através dela, o caminho da salvação de Deus para todos nós é realizado. Através dela, o caminho da salvação acontece. Em Cristo e através dele, Deus escolheu o caminho da fraqueza, o caminho do amor que se doa e se entrega completamente para transformar a morte em vida. Ali, nesta cruz, Deus se revela com toda a sua força, sendo mais forte que a morte. O amor de Deus pela humanidade foi mais forte. Deus transformou o mal em bem e se colocou definitivamente ao lado daquele e daquela que sofre. Por isso, a cruz é para nós sinal de vitória. O domingo da ressurreição, a Páscoa, só existe por causa da crucificação. E isso nós afirmamos a partir da nossa fé. Por causa da nossa fé, nós olhamos para a cruz a partir da ressurreição de Jesus. Cristo ressuscita, Cristo vence a morte. Isso nós queremos celebrar nesta Páscoa. Cristo ressuscitou, Ele vive, e Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Que assim seja. Amém. Em resposta à palavra de Deus que nós ouvimos e sobre a qual meditamos, queremos em conjunto confessar a nossa fé, dizendo juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A continuação, queremos cantar do hino já iniciado, de número 408. Nós cantamos as estrofes 3 e 4. Ó Jesus, não deixes que eu esqueça minha culpa e teu perdão. Guarda que eu em trevas não pereça, a minha alma em tua mão. Veja muito me tens
Oremos. Senhor Jesus Cristo, é tão fácil te rejeitar. Não podemos tolerar um Deus indefeso na cruz. É fácil não levar a sério um Deus que mostra sua impotência. E mesmo assim, conseguiste, por tua impotência indefesa, uma vitória triunfal. A vitória do teu amor sobre a indiferença e sobre a desumanidade. Deixaste-te levar à cruz, sofreste zombaria, para que os que são zombados por tua causa também possam suportá-lo. Morreste para que os moribundos não estejam sós na morte. Senhor, agradecemos-te por tua cruz. Ela é o sinal de que Deus achegou-se para bem perto de nós, de que Ele, por sua iniciativa, afastou todas as barreiras e obstáculos que nos separavam. E porque existe este sinal, dá que também nós afastemos todas as barreiras e divisões que nos separam uns dos outros. Por existir a tua cruz, a nossa tarefa é de mantermos o número das outras cruzes no mundo tão reduzido quanto possível. Por isso, ajuda-nos a cuidar para que haja menos cruzes, para as sepulturas daqueles que morrem de fome, de doença ou que são torturados até a morte. Menos cruzes para as sepulturas daqueles que morrem porque não tem ninguém que cuida deles. Menos cruzes daqueles que são levados à morte por nossa falta de amor. E também menos cruzes nas costas daqueles que são ridicularizados, expulsos, marginalizados e esquecidos. Tua cruz é o sinal de amor que vence o desamor e o egoísmo. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos sob este sinal e sermos fortalecidos por tua cruz para carregar também a nossa cruz em meio a esta realidade de pandemia. Enfim, trazemos a teus cuidados pessoas em situações particularmente difíceis. Pensamos nas pessoas que estão doentes, enlutadas, desempregadas, desesperadas, abatidas e em crises. Concede-lhes o teu socorro para que vençam o que lhes diminui a vida. Nós o pedimos em nome de Jesus Cristo, crucificado por seu amor a este mundo. E assim, irmanados, também oramos juntos, dizendo como o próprio Cristo nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Sob a bênção do nosso Deus, nós queremos permanecer. Vamos acolher a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Deus sobre ti levante a sua face e assim te conceda a sua paz. Amém. Finalizando esse nosso momento de celebração, nós queremos cantar do hino 289, Bênção da Irlanda. Tendo garoa sobre os verdes campos.
sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria. Deus, ó Pai, queremos, pois, louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanham.